pessoal, continuando nossa aula, né? Vamos lembrar, vamos falar agora da técnica de cronopotenciometria, onde se aplica um degrau, uma função de Heaviside de corrente, não de potencial. Então, na cronoperometria, que foram as técnicas que a gente estudou, os casos anteriores, né? Que é a técnica número 1, a gente aplicava um degrau de potencial de Heaviside e um transiente de corrente. Agora vamos aplicar um degrau de corrente e um transiente de potencial. Qual que é a diferença primária, vamos dizer? Quando você aplica o potencial, você controla a reação que você quer medir. A corrente decai, acabou o reagente daquele potencial, ela não vai buscar outra reação. Por exemplo, se a janela da água é 23 volts e você tem uma espécie que você está oxidando a 0,8 volts, se você faz a técnica de potencial controlado, a hora que acabar aquela espécie, que é a corrente tender a zero, ela não vai produzir eletrólise se você não estiver aplicando um potencial maior que 23 volts ou menor que 0 volts, versus do padrão de hidrogênio. Já na técnica de cronopotenciometria, não, você está aplicando corrente, a lei de Faraday. Aí, você está aplicando corrente, vai estar oxidando a espécie que é mais fácil, vamos dizer. A hora que acabar ela, vai buscar a famosa reação da frente. Se não existir a reação da frente, ou seja, outra espécie solúvel que estava num potencial de oxidação um pouco maior ou de redução um pouco menor do que você estava fazendo, ele vai buscar a própria oxidação do solvente, ok? Então, a característica da técnica é ter essa resposta aqui, ó. Então você começa oxidando a espécie eletroativa de interesse, vai a potencial quase constante, aí, como se diz, a função explode. A gente vai ver que ela explode aqui porque vai acabar a espécie, dependência logarítmica, né? Logaritmo de uma espécie de uma concentração tendendo a zero, vai para infinito. Então aqui vai buscar a famosa reação da frente. Se você tivesse um caso hipotético, tivesse várias espécies oxidando, aconteceria isso aqui, ó. Por exemplo, espécie 1, acabou ela, salta para um patamar da espécie 2, salta para o patamar da espécie 3 e está aqui vem a decomposição do eletrão, por exemplo, oxigênio aqui de oxidante. Certo? Se você não tem isso, se você só tem uma espécie, aconteceria isso então. Ok? Esse tempo característico onde acaba a espécie e busca a reação da frente, a gente chama de tempo de transição, tá? Então, uma reação simples, tá? Usando a mesma lógica da dedução da cronoperometria, nós temos uma condição de fronteira aqui que agora é diferente, né? A lógica, mas a condição de fronteira é diferente. Não aplicando então uma corrente fixa, tá? Então a gente vai fixar. Essa corrente chama I0, não é corrente de troca, hein? Nós estamos fazendo esse zero na técnica de cronopotenciometria, é a corrente que se aplica, na maioria dos livros, tá? A gente chama de zero, tá? Para não confundir, porque aqui tá óbvio que não é corrente de troca, mas lá que aparecendo as equações, os alunos às vezes confundem, tá? Ok? Eu vou chamar aqui o I de troca de estrela, tá? Ok? Pode ter alguma equação chamada assim de lambda, chamar o lambda disso aqui, não importa, tá ok? Então essa é a primeira constante de fronteira, tá? Se aplicando um fluxo constante, ok? Se o I é constante, o fluxo constante. Lembrando que isso aqui é a primeira lei de Fick, tá? Okay? E a condição de fronteira número 2 é que a identidade dos fluxos, né, por sinal contrário, ou seja, o fluxo devido à espécie oxidada e espécie reduzida, somatório dos dois é igual a zero, porque é produzido a partir de 1, né? Tudo sai do zero. Então, ok? Então, no instante inicial, a gente tem essa espécie zero. Bom, então, nas condições iniciais está explícito aqui, a concentração de head no tempo zero é zero, então não está inicialmente presente, né? Então, essa espécie reduzida, que é o produto, ela não está no tempo zero. Então, você colocou só o reagente, só o oxidado, tá? E a espécie oxidada, no tempo zero, é a concentração de bulk, que aqui nós vamos chamar de C0 no expoente ou C estrela, tá? Quais são as observações? Que o sistema é limitado, em inglês chama bounded condition, ou seja, todo sistema físico, né, quando a concentração do oxidado reduzido são finitas, como ela tem que ser finita, né, então ela vai ter que tender a valor C0, no caso do oxidado, e a outra vai ter que tender a zero, a espécie reduzida, para X longe do eletrodo, ou seja, que a gente chama de X tendendo a finito, que é no bulk, bem distante do eletrodo, da camada de fusão. Bom, essas soluções analíticas, o que eu não vou deduzir, que é muito parecido com o tratamento, é muito parecido, não vai agregar para o aluno muita coisa em relação ao que a gente fez com o Cottrell, naqueles casos mais completos, né? Cottrell não descobriu na cronoperometria. As soluções analíticas de relevância foram do tipo Weber, Sand, Rosenbrook, Miller, tá? Para só uma espécie presente. E por Carol Glanoff, para o caso de ter duas espécies presentes, Ox e Red, né? Essa questão das pressões características, né, do sistema de controle do transporte de massa,
Aparece a exponencial e aparece a função erro complementar, ok? Como a gente já viu no caso da cronopirometria, né? A diferença crucial é que na cronopirometria a gente viu que lá como aplica o potencial, né, e mede a corrente, que no tempo zero tem um patamar de corrente, né, e o gradiente vai acontecendo isso aqui, ó. Tá? Nós temos que o gradiente, ou seja, a derivada, né, da concentração com o tempo, ele vai inclinando, até que a convecção natural entra em ação, tá? Ok? Então o gradiente é variável, porque a gente aplica o potencial. Aqui, como a gente aplica a corrente é o fluxo, o gradiente aqui, que é essa inclinação, ele é sempre o mesmo aqui, ó. No ponto zero não acontece, no tempo zero. Assim que o tempo começa a consumir espécie, ele vai é um gradiente constante e a concentração da superfície é diminuindo, ó, de acordo com o mesmo gradiente. Até que chega num ponto que esse gradiente aqui, constante, atinge o valor que corresponde à concentração da superfície zero. Aí, essa concentração, ela corresponde ao tempo, que é o tempo de transição. Aí vai buscar a reação da frente, se não parar o experimento. Ok? Então, esse é o conceito de tempo de transição, tá? Ele tem a ver, então, com o consumo total da espécie eletroativa. Então, lembrando, então, que todas essas retas aqui são paralelas, tá? Ok? O gradiente é constante no experimento de cronopotensiometria. Caso reversível. Qual é a característica do caso reversível? Que corresponde ao caso que a gente viu no caso número 2 da cronopirometria, né? Que é onde inclui a lei de Nernst. Nesse caso aqui, a concentração de bulk é proporcional à raiz do tempo, ok? E o produto, corrente aplicada no experimento vezes a raiz do tempo de transição é igual a constante, ok? Essa equação, esse produto aqui sendo a constante, que é o tipo de função corrente, ou dá outros nomes, na verdade é a equação de Sand, tá, ok? Ela faz o papel que a gente tinha no caso dos sistemas cotrelianos, que lá era o seguinte, a corrente, né, o transiente da corrente lá, vezes a raiz do tempo, né, era igual a uma constante, tá? Era o critério que a gente tinha para sistemas cotrelianos, né? Ninguém fala sistema sandiano, mas a equação de Sand tem essa função aqui também, ok? Então faz similaridade entre as técnicas, ok? Bom, Butler e Armstrong foram quem introduziram os conceitos de tempo de transição, tá? Ok? Que o qual varia para buscar nova reação. Então, de acordo com a teoria, né? O potencial tende a infinito para quando o tempo alcança esse valor de concentração sobre a função P, que é dada aqui, ok? Então aqui é quando o E tende a infinito, tá? Não tende a infinito na prática, tem sempre a reação na frente para buscar, né? Na pior das hipóteses, tem um eletródo para ser eletrolizado. Essa aqui é a teoria, ok? Só quer dizer que é um acréscimo muito rápido. Mas matematicamente porque vai ser uma indeterminação. A gente vai ver aqui, ó. Então essa equação aqui que é de Karol-Granoff, né? Ela mostra isso, presta atenção. À medida que, como tem o tal meio é uma constante, né? À medida que o tempo aproxima do tal meio, né? Ok? O valor aqui vai tendendo a zero. E quando vai tendendo a zero, lembrando da função logarítmica, né? Que é assim, ó. Né? Aí vai tendendo o quê? A menos infinito. Então, quando chega igual a zero, em zero, na verdade, não existe, né? Porque seria o valor infinito. Então, à medida que o tempo vai diminuindo, tendendo a tal, a função explode, ok? Até que alcança a nova reação. Bom, então essa aqui é a equação que faz o papel do sistema Nernst, é um caso nernstiano, né? Porque essa aqui é a equação nernstiana, na verdade, da cronopotensiometria, é a equação de Karol-Granoff, ok? Certo. E o caso irreversível? O caso irreversível é quando se inclui essa função aqui, que inclui a constante cinética heterogênea, a exponencial de alfa F sobre RT. E tem-se também essa expressão aqui, tá? Ok? Que é a que mais interessa, que é a resposta, nesse caso, é um transiente corrente. Então a gente tem aqui, um transiente potencial. O potencial é em função da raiz quadrada do tempo, né? Ok? Então a gente tem aqui as informações cinéticas, o alfa, né? O I0 aqui não é informação cinética, lembra que é a corrente aplicada, tá? A informação cinética é alfa, KF, ok? Então essa equação aqui tem o Y igual a mais BX, né? De ordem de regressão linear, você calcula os parâmetros cinéticos. Quais são as conclusões básicas sobre essa técnica aqui, nesse caso? Primeiro, o perfil EVST depende somente de alfa, não tá? A constante tal não carrega nenhuma informação cinética,
certo? Não carrega, o tempo de transição não tem nenhuma informação cinética. E o potencial extrapolado, né, no tempo zero, ele é função da constante cinética heterogênea, do alfa, que é o fator de simetria, né, o coeficiente de transferência de carga, né, e o I0, que é a corrente aplicada no experimento, ao tamanho do degrau, né. Essa equação aqui, né, a 14, já foi proposta por Delahaye e Berzins, tá? Que eles trabalharam muito com esse tipo de sistema. Né? E uma coisa interessante que eles também estudaram, que o Delahaye estudou, foi a questão da influência da corrente capacitiva na corrente Faraday, que é muito grave no caso dos métodos Krono, porque a gente sempre mede um transiente curto. Em transiente curto, a capacitância, a corrente da dupla camada elétrica, a corrente capacitiva é muito alta. Né? Então, eles criaram o critério seguinte: quando que eu tenho 1%, já que a corrente capacitiva, para melhorar a razão, né, ela é minimizada com diminuindo a concentração do reagente, né, e aumentando a concentração, diminuindo a corrente aplicada e aumentando a concentração do reagente, né. Eles criaram um critério baseado nessa equação, tipo assim, quanto que eu vou ter 1% de influência da corrente capacitiva? Usando esses dados aqui de 20 microfarads por quadrado, um delta I de 1 volt, e 1 vezes 10 a menos 5 centímetro quadrado por segundo o coeficiente de fusão, número de elétrons igual a 2, e a concentração de 10 a menos 5 mol por centímetro cubo. Eles verificaram no cálculo teórico que a corrente seria no máximo 100 mA por centímetro quadrado. Ok? Para você ter 1% de influência. Mas, na verdade, na prática, como essa equação é idealizada, é bem menos que isso, tá? O problema geral da técnica de cronopotentiometria para fins analíticos e cinéticos, vamos assim dizer, né? Medir cinética de precisão. É a estimativa do tempo de transição. Porque na prática a gente não tem isso aqui, ó. O ideal seria ter isso aqui, ó. Né? Que extrapolaria aqui, aqui estaria o tempo de transição. Mas na prática essa curva é invertida, né? Ok? Ela vai tender a infinito, assim como não existe um infinito na prática, né? Ela vai tender um valor maior até buscar a próxima reação de forma inclinada. Então tem esses critérios aqui, está escrito no livro do Paul Delahaye, que é o seguinte: de acordo com essa estimativa aqui, o segmento AB é 0,25 do segmento AC, o segmento HG é 0,25 do segmento HF. Então, com isso, determina-se que o tempo igual a tal sobre 4 é o segmento KL, que conecta, então, o valor do potencial de meia onda de onde tira as informações. Então, essa é o critério de medida com essa equação que se estabelece como se mede o tempo de transição de um sistema bem comportado. Qual seria o mal comportado? Mal comportado seria um que fizesse assim, ó. Não se vê, busca uma outra reação e aqui você não tem como traçar uma reta aqui, ó. Não tem esse segmento aqui, já vai e busca outra reação da frente, que estaria muito próximo do sistema que você está oxidando aqui. Bom, e os casos quase reversíveis? Aqui eu mudei a equação, em vez de óxido para red para óxido, esse aqui eu peguei no livro do Digby MacDonald, tá? Transiente Techniques and Electrochemistry. É o seguinte, quando você só tem uma espécie presente, que é o caso mais usual, essa equação aqui, onde entra a constante cinética heterogênea direta e reversa, né? Ela simplifica nessa equação aqui, ó. Então, fazendo um gráfico de I versus raiz do tempo, determina-se os parâmetros de interesse, ok? Além disso, tem uma característica aqui. Nós vamos trabalhar na zona de controle misto, né? Então, você tem um potencial aqui, ó, né? Aqui nós temos o E, aqui nós temos o I, certo? Nós vamos estar nessa zona aqui, ok? Do controle misto. Então, nós vamos aplicar vários potenciais aqui, ó, tá? E obter aplicar várias correntes, né? E ter os vários transientes de potencial. E com essa equação aqui, tá? Para perturbações pequenas, a gente então caracteriza e determina o valor do I estrela, que aqui sim, o I estrela é a corrente de troca da teoria de Butterbaum-Medeiros. Como é que sabe se essa equação está sendo válida ou não? Pela linearidade. Você aplicou vários valores aqui, I1, I2, I3 e I4. Você vai escolher aquele que essa regressão aqui dê a melhor linearidade possível. Ah, começou a curvar aqui, a regressão ficou ruim, está tendo praticamente nada de linearidade, você está pegando uma corrente que não está nesse domínio do modelo, que seria da zona do controle misto, ok? Bom, isso aqui é a teoria básica da cronopotentiometria, que depois vamos ver como é que é a questão dela nos armazenadores, nas aulas específicas sobre isso. Por quê? A técnica de GCD, que é Galvanosteric Charge Discharge Method, né?
fala-se em inglês, que é a tecnologia, a carga e descarga galvanostática, onde se aplicam, né, essas ondas quadradas de corrente de sinal contrário e mesma magnitude, né, que nada mais é que um experimento desse de cronopotenciometria repetido, ciclado, que a gente fala. Se for um supercapacitor, não tem reação, é a famosa, eu já demonstrei nas aulas anteriores, tem uma ascensão linear da carga e uma decréscimo linear da descarga, ok? E aqui essa queda é a resistência equivalente em série. Então não tem reação, não tem difusão, né? Só tem migração de íons. Bom, e se for bateria? Aí sim, aí a bateria tem as características, né, curvadas, né? Porque você tem aqui no tempo muito curto, você tem o controle cinético, aqui você tem a inclinação dele da queda ômica, e aqui depois exauriu tudo, controle do transporte de massa. Então, esse aqui seria o tal da nossa bateria. Então, o que é o certo fazer com a bateria para não ficar indo muito no limite dela, que é exaurindo toda a espécie eletroativa? Seria ciclar ela em potenciais menor que o tal. Então, ficaria assim, ó. Consome um pouco, já inverte. Aí, faz isso. Consome um pouco, já inverte. E vai repetindo assim. Aí você mede os parâmetros cinéticos aqui, tá? Da inclinação aqui dá para fazer uma regressão, que depois nós vamos ver um modelo robusto para usar no ORG, para fazer a regressão de cada curva de carga e descarga, usando a equação de Bockles e Zerine-Vasa, uma equação bastante interessante que incorpora Butler-Bauman e as perdas sobre o potencial de concentração, tá? Então, cada detalhe desse, a gente vai ver depois como é que se calcula a eficiência de potencial, eficiência colômbica, ok? E lembrando um detalhe, né, que em cada curva dessa de galvanostática, né, onde se mede um transiente de voltagem, se for o sistema dos eletrodos, ou de potencial, se for o sistema de 3 eletrodos, a gente tem, vamos ver depois o seguinte, sistema de baterias que tem equilíbrio de fase, né, elas descarregam potencial quase constante, por exemplo, chumbo ácido, lítio, íon. Já as baterias RFB, que trabalham com espécies de metais solúveis, ou moléculas orgânicas, redox ativas, né, elas variam bastante mudando. Porque vai obedecer a equação de Nernst e a atividade das espécies vai variar o tempo todo. Já quando é no estado só, da atividade unitária. Então a bateria a gente fala brincando que ela roda quase que no potencial num potencial constante, ok? Bom, e outra característica de bateria que a gente vai ver também é o seguinte: se a força eletromotriz da bateria é para 2 volts, o que é uma bateria boa? É aquela que descarrega um pouco inferior a isso, né? Ok? E carrega um pouco superior a isso. Porque a gente sempre paga o preço para carregar, para vencer os fenômenos entrópicos, né? Vencer a produção de entropia, resistência, tudo tiver em série, a gente vai ver depois, parâmetro cinético. E na hora da descarga é a mesma coisa, a gente paga um preço para carregar e perde um pouco de energia para descarregar, né? Lembrando aqui de uma forma bem didática, não é muito correto falar isso cientificamente, mas a entropia é o pedágio que a gente paga para usar energia, né? Para não usar energia livre de Gibbs. Então, energia livre, o pedágio que a gente paga é entropia. Lembrando que ΔG, né, é o ΔH menos T vezes ΔS. Esse pedágio aqui, então, esse termo aqui, certo, está inerente a todos os sistemas que tem a ver com energia útil, né? Ok? Então, aqui é um beabá, mas é importante para o aluno entender esses conceitos que eu falei de cronoamperometria e cronopotenciometria, porque depois lá na frente, para entender os armazenadores de energia, vai ser as curvas de carga e descarga, nós vamos ter que voltar nesse assunto aqui e aprofundar ele com o olho no armazenador de energia, ou seja, destrinchar as equações lá com foco no que foi, dando andamento no que foi aprendido aqui, ok?